Olá, queridos alunos, saudação para vocês todos. Estamos aqui para mais uma aula especial sobre obras literárias da lista da FUVEST, da Unicamp. Aqui nós vamos versar, nós vamos tratar hoje sobre o sermão da quarta-feira de cinzas de Padre Antônio Vieira. De Padre Vieira, obra complexa, a gente tem um tempo aí breve para a gente trabalhar, tá certo? Tem um tempo breve para a gente trabalhar, para a gente construir, tá certo? Esses nossos conteúdos aqui, tá? Primeira ordem, vamos entender o que é a conjuntura dessa obra, indo direto ao assunto, tá? O que nós vamos discutir na obra do Padre Antônio Vieira, tá certo? Para nós aqui, tá? É a conjuntura de uma obra em que ele vai discutir a relação entre a vida e a morte correlacionada, tá certo? Correlacionado à questão da velha metáfora bíblica, tá certo? Do pó viestes, ao pó há de retornar, tá? Então a gente tem essa conjuntura aqui, tá? Dentro desse grande autor barroco. Vamos relembrar que ele é um autor barroco com tendência conceptista. O conceptismo é a base estrutural barroca, tá? Dentro de Padre Antônio Vieira, o conceptismo que nos remete à lógica formal, tá? O uso minucioso de Padre Antônio Vieira da lógica formal, tá? Então nós trazemos aqui segmentos, inclusive como nossa aula é breve e o sermão da quarta-feira de cinzas é profundamente extenso, a gente trouxe aqui segmentos da obra para a gente trazer uma concepção legal sobre a obra, para a gente ter uma visualização boa sobre ela. Então aqui nós estamos lendo segmentos excertos retirados, tá, da obra diretamente. Aqui nós vamos perceber toda a lógica retórica, como vocês fazem um projeto de leitura dessa obra, tá? Então vamos direto ao assunto. Duas coisas prega hoje a igreja a todos os mortais. Então aqui a gente traz o fundamento nuclear, tá? Que duas coisas são defendidas pela igreja a todos os mortais. Ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas. Que a gente já percebe o uso abusivo de figura de linguagem, tá? O uso abusivo de figura de linguagem tipicamente barroco, aí já entra a figuração do cultismo, tá? Nessa enumeração aqui, nessa enumeração em clímax, fechando ao eixo final, ambas certas. Mas uma de tal maneira certa e evidente. Vocês veem, inclusive, vamos aproveitar que vou trabalhar com um preceito, que eu sou professor também de metodologia científica. Se você ver, ele está trabalhando com a lógica indutiva, não dedutiva. Ele deixa o núcleo, não logo no início, ele não está apontando quais são essas duas coisas logo de início, ele está deixando um suspense preparado para isso, jogando o núcleo final. Isso é princípio retórico, tá? Ele já trai pelo processo. É nisso que é a maneira ideal de estudar o Padre Antônio Vieira na conjuntura dessa obra. Mas uma de tal maneira certa e evidente que não é necessário entendimento para crer. Entendimento para crer. Outra de tal maneira, vamos a outra de tal maneira certa e dificultosa. Olha a diferença, aqui em cima certa e evidente, a primeira, a segunda certa e dificultosa, que nenhum entendimento basta para alcançar. Você vê toda a lógica formal estruturada. O Padre Antônio Vieira vai ter uma lógica labiríntica de escrever, dando a impressão de dar volteios, aquilo que poderia ser na produção textual sua, tá certo, de vestibular, um indício de perda ideológica, aqui é um indício de ganho, tá certo? Por quê? Porque o autor acaba correlacionando a perspectiva, tá? A perspectiva de que ele vai desmontando a palavra, e cada vez que ele desmonta a palavra, ele traz um novo eixo. Isso é claramente o estilo conceptista do Padre Antônio Vieira, o esgotamento dos argumentos, e nisso que ele é tão convincente, tá? Um é presente, outra é futura. E é por isso que eu recomendo para vocês, quando estudarem o Vieira, tá certo? Estudarem o Vieira, vocês localizem esses núcleos centrais. Inclusive, eu recomendo a possibilidade de vocês fazerem mapas mentais que instrumentem isso.
Então você tem o primeiro elemento evidente e presente, o segundo dificultoso e futuro. Mas a futura vem nos olhos, a presente não alcança o entendimento. Aqui ele já entra com a lógica já quebrada, tá certo? Labiríntica, tá? A futura venha nos olhos, tá? E o presente não alcança o entendimento. Em que as duas enigmáticas são estas: pulvis est, tu in pulveris revertes, sois pó, e em pó vós haveis de converter. Sois pó é a presente, tá? Então a gente está trazendo a conjuntura presente, a conjuntura certa e evidente, que você é pó. E em pó vos haveis de converter. A futura, tá certo? É a futura que vem os olhos, mas não alcança o entendimento, tá? Vos haveis de converter, e pó vos haveis de converter é a futura. Você já percebe claramente o quão é difícil ler o Padre Antônio Vieira, tá? Embora ele desmonte bem, a impressão é que se você marcar o eixo nuclear, você vai conseguir avançar com um grande grau de entendimento até o final do sermão. Por isso que a gente trouxe excetos, era impossível a gente trazer a configuração toda. Então eu trouxe um segmento da primeira parte, onde ele apresenta a lógica, tá certo, desse sermão, da condução da discussão, tá, dessa citação consagrada bíblica: sois pós, em pó vos haveis de converter. Sois pós, aqui é a conjuntura presente, como havíamos configurado, e, tá certo, vos haveis de converter é a futura, tá, a certeza da morte configurada. Segunda parte, certo, apareceu Deus, tá, aqui eu estou trazendo a apresentação básica dessas partes para a gente instrumentar isso. Apareceu Deus ao mesmo Moisés nos desertos de Midian. Manda o que leve a nova liberdade ao povo cativo, tá? Que liberdade ao povo cativo. E perguntando Moisés quem havia de dizer que o mandava para que lhe desse crédito, respondeu Deus. E definiu-se: ego sum que sum, eu sou o que sou. E que nome ou que distinção é essa? Então ele lança uma frase cabal, tá certo? Uma frase chave, tá? Apontando que Deus é o que é, tá certo? E que distinção, que nome é esse? Também Moisés é o que é, também o faraó é o que é, também o povo é o que, também o povo com que há de falar é o que é. Então ele traz a retórica aqui, tá? A figura clara retórica de que o Deus é o que é, o homem é o que é, tá? Pois se este nome e essa definição toca a tudo e a todos, como a toma Deus só por sua, tá? Então ele traz a lógica aqui, essa discussão do homem à imagem de Deus, trazendo a segunda parte de concepção do sermão da 60ª, parte inaugural nessa parte de discussão. Terceira parte aqui, como eu disse, fiz uma divisão claramente entre os eixos centrais, é o que nos concerne, inclusive, no nosso tempo hábil. Notai, nossa chamada vida não é mais que um círculo que fazemos de pó a pó. Tá? Então a ideia do círculo, do pó que fomos ao pó que havemos de ser. Uns fazem um círculo maior, outros menor. Aqui a gente já traz outra lógica de argumento, tá certo? Então, a conjuntura da ideia de que a gente é do pó ao pó e de que alguns fazem o ciclo menor do pó e o ciclo maior do pó. E aí a gente vai caminhar nessa lógica indutiva dele. Ele vai deixar a definição desse eixo, caminhando no texto, te sustentando em base disso. Mas ou o caminho seja largo ou breve ou brevíssimo, como é o ciclo do pó a pó, sempre em qualquer parte da vida somos pó. Então ele defende aqui uma premissa clara: sempre, em qualquer parte da vida, somos pó. Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto, quanto mais se aparta dele, quanto mais se chega para ele. E quem quanto mais se aparta, mais se chega, não se aparta. É a questão da lógica labiríntica, né? A referência, por exemplo, àquele famoso poema de Gregório de Matos, o todo se faz parte, discutindo a parte de Deus, a parte de uma simbologia de Deus representando o Deus todo, tá certo? As relações vinculadas nesse eterno ciclo de volteio, tá?
Quem circularmente, desculpa, o pó que foi nosso princípio, que vamos caminhar na retórica, nosso princípio, esse mesmo e não outro, é o nosso fim, tá? Então ele é o princípio e o fim. E porque caminhamos circularmente deste pó para este pó, quanto mais parece que nos apartamos dele, tanto mais nos chegamos para ele. Então ele traz o argumento claro de que quanto mais nós nos afastamos, tá certo, do pó, tá certo, do que somos, mais nós chegamos para ele. O passo que nos aparta, esse mesmo chega. O dia que faz a vida, esse mesmo a desfaz. Aqui a inconstância da vida, há uma questão clara, tá, que é tipicamente barroco, apontando para a fugacidade da vida, fugacidade do tempo. Fugacidade da vida, fugacidade do tempo, que nos remete ao carpe diem. O carpe diem não está tão notadamente evidenciado aqui, mas nós temos a questão da relação do tempo entre a vida e a morte. E como esta roda que anda e desanda, juntamente sempre nos vai moendo, sempre somos pó. Olha que metáforas bonitas que ele alude, tá certo, essa referência entre a vida e a morte. Quarta parte aqui, como disse, nós estamos fazendo uma divisão coerente com a distribuição da obra para a gente perceber os principais eixos nucleares. Após se aquietaras e pararas aí, mas pó assoprada e com vento, como havia de se aquietar. Então ele faz a diferenciação do pó assoprado e o pó com vento, tá? Ei-lo abaixá-lo, ei-lo acima, e tanto acima e tanto abaixo, dando uma tão grande volta e tantas voltas. Já senhor do universo, já escravo de si mesmo, já só acompanhado, já nu, já vestido, já coberto de folhas, já de peles, já tentada, já vencido, já homiziada, já desterrada, já pecador penitente, e para a penitência, pai chorando aos filhos, recolhendo os filhos por frutos, suando, trabalhando, lidando, fatigando, com tantos vai e vens e gosto da fortuna, fortuna aqui no sentido de sorte, encontro com o destino, sempre uma roda viva, o argumento circular da roda viva, da vida que nos remete do pó, surgimos, ao pó retornaremos. Assim andou levantando o pó enquanto durou o vento. O vento durou muito porque aquele tempo eram mais largas as vidas, mas ao fim parou. Perceba insistentemente nisso a grande quantidade de figuração de linguagem. Por exemplo, nós temos na contraposição acima uma quantidade acentuada de antíteses ao texto, tá? Nessa conjuntura do texto, já nu, já vestido, já de peles, já tentada, já vencido, homiziada. Na sequência nós temos toda a representação metafórica, tá? As metáforas evidenciadas em cada um desses elementos, tá? Nós temos também a concepção da personificação, tá certo? A prosopopeia, elementos inanimados como o vento, atribuindo elementos humanos, tá? Notadamente, tá? Nós temos as relações entre parte toda, em cada um dos elementos falados, a terra, os espinhos, os frutos, tá? Uma relação clara de metonímias aqui representadas. Resumindo, todo esse uso abusivo de figura de linguagem, isso pode muito ser reportado em Padre Antônio Vieira, tá certo? É notadamente a tendência cultista barroca, ela se evidencia claramente no texto. O vento durou muito porque naquele tempo eram mais largas as vidas, mas ao fim parou. E que lhe sucedeu o mesmo ponto a Adão, e que sucede ao pó, assim como o vento levantou e o sustinha, tanto que o vento parou, caiu. O pó levantado, Adão vivo. Então a vida é o pó levantado. Pó caído, Adão morto. Et morto est, tá? E morto está, tá? Dando continuidade aqui. Quinta parte, segmento aqui. Abri aquelas sepulturas, diz Agostinho, e vede qual é ali o Senhor e qual é o servo. Olha que belíssimo argumento, a ideia de que a morte em todos nos iguala. A morte nos iguala a todos nesse ciclo, tá? Qual é ali o pobre e qual é o rico? Olha as contraposições, as antíteses. Discerne-se potes, distingue-me ali se podeis o valente do fraco, o formoso do feio, o rei coroado de ouro, o escravo de argel carregado de ferros. Distingui-los, conhecê-los, não por certo.
O grande e o pequeno, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, o senhor e o escravo, o príncipe e o cavador, o alemão e o etíope, todos ali são da mesma cor. Olha que bonito para uma conjuntura contemporânea de uma discussão racial, inclusive, sobretudo, a questão da diferenciação. É, Padre Antônio Vieira, uma qualidade acima da média dentro dessa estrutura. Sexta parte, ninguém morre para estar sempre morto. Então ninguém morre para morrer em vida, viver uma vida não digna da realidade, da beleza da vida. Para isto a morte na Escritura se chama sana. Os vivos caem em terra como o sono da morte. Os mortos jazem na sepultura dormindo, sem movimento nem sentido, aquele profundo e dilatado letargo. Mas quando pregando a trombeta final chamar o juízo, todos hão de acordar e levantar-se outra vez. A ideia da alma aqui reportada, a ideia da alma reportada. Ego dormive et soporatus sum et exurexe. Lembre-se, pois o pó caído, que há de ser pó levantado. Assim como eu sendo homem, porque fui pó, hei de me tornar a ser pó. Sou pó, assim tu, sendo pó, porque foste homem, e há de tornar-se a ser homem, és homem. Tá? É quase impossível renegar a lógica dele, tá certo? Que nos leva a essa visão singular retórica. Tá? Sétima parte, aqui a gente caminhando para o final de um sermão longo, tá? O que a gente tentou aqui trabalhar toda essa juntura o mais rapidamente possível para facilitar a sua leitura. Quando considero na vida que se usa, acho que não vivemos como mortais, nem vivemos como imortais. Não vivemos como mortais porque tratamos das coisas desta vida como esta vida fora eterna. Então isso imortaliza a possibilidade de tratar a coisa da vida como se fosse eterna. É um belíssimo argumento. Não vivemos como imortais porque esquecemos tanto da vida eterna como se não houvera tal vida. Então aqui uma indireta bastante clara, quando nós não concebemos a grandeza da vida, da alma, da vida que transcende, essa vida que nos é material. A grande questão é o seguinte: como trabalhar Padre Antônio Vieira dentro de um sermão tão extenso com a lógica tão labiríntica? Eu insisto, a conjuntura dos mapas mentais estruturados, a percepção desses núcleos, vai fazer com que você tenha uma leitura adequada sobre toda a obra. Eu não fiz aqui no nosso trabalho um relato de enredo, uma tentativa de resumir o eixo central, que seria muito complexo. A cada passo dessas partes ele traz novas conjunturas sobre o poema como um todo, mas o eixo central é bastante claro, a concepção da vida entre a vida, a morte e a alma, numa conjuntura onde você construa a valorização da vida e a valorização daquilo que transcende a vida na morte, a representação da alma. Essa é a obra de Padre Antônio Vieira, que está listada na Unicamp, tá certo? Estamos aqui aguardando vocês para o nosso próximo encontro. Um abraço, até logo!